Nós estamos recebendo aqui no estúdio o Dr. Rogério, que é cirurgião plástico e que passa sempre dicas especiais aqui de acordo com as dúvidas dos nossos telespectadores. No programa de hoje a gente vai falar sobre lifting de face. Tudo bem, Rogério? Tudo bem. Rogério, antes de falar sobre lifting de face, eu queria que você relembrasse. Algum tempo atrás você esteve no programa, uns 15, 20 dias, você falou que você fez um estágio em Ribeirão Preto com o Dr. Raul Gonzalez. Quem é o Raul Gonzalez? Então, o Raul Gonzalez, no Brasil, ele é muito conhecido pela cirurgia de prótese de glúteo, de aumento de glúteo, mas ele trabalha com muita coisa. Ele é um cara muito estudioso, um cara que está sempre à frente do tempo dele. E ele tem desenvolvido uma técnica bastante interessante para lifting facial também. Ah, é? E eu fiquei lá esse período de uma semana e peguei alguma coisa da técnica dele que eu acho muito interessante, que é tratamento para a região cervical, para a região da papada. Né? E como é que funciona isso? Porque chega uma certa idade que todo mundo tem essa papada. E as mulheres, principalmente, se incomodam muito com isso. O lifting de face, a gente divide a face em 3 segmentos, 3 regiões para serem tratadas. A testa, a região da parte medial da face em si, né? As maçãs do rosto. As maçãs do rosto, a região do sulco nasogeniano e tal. Então essa é uma outra face. E a papada, que sempre foi uma coisa assim difícil, sempre foi uma coisa que foi muito estudada, que teve muitas técnicas para tratar isso aí. Então assim, tem 2 coisas que incomodam bastante. É a papada em si, quer dizer, aquele volume de pele sobrando na região embaixo do mento, e aquelas bandas platismais. A pessoa quando vai ficando mais velha, vai fazendo aquelas, fica como se fossem 2 linhas assim, fortes, marcadas, né? Essas bandas, essa marca que aparece no pescoço, é porque o músculo da pessoa vai ficando mais magra, com o passar do tempo essa gordura vai sendo absorvida e vai ficando a pele grudada no músculo. O músculo chama platisma. Eles chamam vai bandas sobrando a pele. E aí o músculo prende na pele e faz 2 pregas. Some a papada e aparece as pregas. As preguinhas. Essas pregas sempre foi motivo de muita discussão em congressos, de muitas técnicas para tentar tratar essa prega. Uma técnica que era bastante utilizada, fazer um corte aqui na região embaixo do queixo, prendia esse músculo aqui na região do meio e melhorava bastante isso aí. Mas a longo prazo, essa técnica não era muito boa. Esse músculo acabava rasgando, acabava reaparecendo essas bandas e muitas vezes herniava uma glândulazinha, nós temos aqui, uma submandibular. Era uma solução temporária. Era uma solução que não estava funcionando bem, uma técnica não estava funcionando bem. O Dr. Raul Gonzalez passou a desenvolver uma técnica agora, que ele faz ele prende esse músculo, só que acessando para o outro lado, sem rasgar o músculo, sem cortar, sem nada. Ele acessa o músculo pela lateral e consegue prender essa região de uma maneira melhor, sem deixar exposta essa glândula submandibular e puxando o músculo e desenhando melhor a mandíbula. Então a paciente volta a ter o contorno mandibular, que é uma coisa que define muito a juventude. O paciente mais jovem tem um contorno mandibular mais definido e com o tempo ele vai perdendo. Ele puxa para trás, quer dizer, vai na direção que tem que ir mesmo, porque antes vocês puxavam para frente. Mais ou menos no meio, e agora você traciona ele para trás para redefinir o contorno. E tem um resultado bom? Tem um resultado bastante interessante, principalmente para pacientes mais magras, pacientes mais gordinhas, ainda talvez falte um pouco, justamente porque sobra muita gordura ainda, mas essa gordura pode ser aspirada e pode ser tratada também. Mas para pacientes mais magros, o resultado é sensacional e a definição do ângulo é muito boa. Volta a ser uma coisa. Então, assim, algumas coisas que definem o rosto mais jovem é a maçã do rosto mais cheinha, e com o tempo ela vai esvaziando, então você tem técnica para preencher isso aqui, e a definição do ângulo mandibular e o reposicionamento da sobrancelha. Você define essas 3 coisas, você melhora muito o rosto. Adorei tudo isso. Depois eu vou passar no espelho saber como é que tá esses detalhes. É a testa, a sobrancelha e as maçãs do rosto. Posicionamento da sobrancelha, a maçã do rosto e definição de ângulo mandibular. E tudo isso dá para conseguir com o lifting? Dá para conseguir melhorar bastante, em alguns casos atingir o ponto ideal, em alguns casos melhorar muito essa definição. É lógico que esses liftings exagerados, essas coisas de esticar demais, levantar demais a sobrancelha... Tudo tem que ter um limite, porque senão ele fica caricato. Esses liftings que levantam demais a sobrancelha, ou que traciona demais essa região, também fica aquela caricatura, fica estranho. Mas o lifting bem feitinho, você redefinir sem exagero, fica bastante interessante. A pessoa volta 10 anos no tempo, que já é uma grande ajuda. Normalmente eles falam que de 10 a 15 anos a pessoa volta, né? Que é bastante interessante, né? Eu acho que lógico, você retornar 15 anos atrás, depois que você tem 45, 50 anos, é bastante legal. É muita coisa. E é muito demorado essa cirurgia para você fazer isso? O lifting leva em torno de 2 horas, 2 horas mais ou menos, 2 horas e meia. E além do lifting, tem outros tratamentos para rosto, para rejuvenescimento, que são muito interessantes. Aí vem botox, vem preenchimentos, vem peelings, vem cirurgia das pálpebras, quer dizer, tem uma série de coisas que pode ser feita para você atingir aquela rejuvenescimento de uma maneira harmônica, uma maneira mais
interessante. Muito bem. Faça como eu, daqui a pouco vai na frente do espelho e vê se a sobrancelha está no lugar. Pega uma foto aos 25, 30 e vê sobrancelha, maçã do rosto, testa e o queixo por aqui. Aí você vai ter uma ideia. Se não está te agradando isso, o endereço, telefone está no vídeo, ligue, marque seu horário, converse com o Dr. Rogério e dá um jeito de reposicionar tudo isso no lugar. Ganhar 10, 15 anos, eu acho que isso é uma boa vantagem, digamos assim, para você fazer um procedimento desse. Rogério, obrigado pela sua participação, sucesso no seu trabalho. Obrigado. Inspiração, formas, autoestima, um novo conceito em estética. A arte de transformar através da cirurgia plástica. Dr. Rogério Chimiri Pérez, em Foz do Iguaçu.